Olá, sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao nosso videocast NEG Convida. Eu sou a professora Bruna Ruda, professora da Engenharia do INSPER e também integrante do NEG. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre dinâmicas de gênero e obstáculos à autonomia econômica das mulheres, com o objetivo de analisar como as desigualdades de gênero vão impactar a inserção e a permanência das mulheres no mercado de trabalho, discutindo os principais desafios que limitam a sua autonomia econômica. E o NEG convida a prof. Ana Diniz, prof. Juliana Miranda, e eu queria convidar vocês para dar boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a professora Ana Diniz, sou professora da Administração e Políticas Públicas aqui no INSPER e integro o NEG também. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui de novo, junto com a professora Bruna e a professora Ana. Eu sou coordenadora de Extensão e Impacto Social e também sou integrante do NEG. Muito bem-vinda, Ju, muito bem-vinda, Ana. E para começarmos, eu queria fazer uma pergunta para a Ana. A gente está falando de obstáculos à autonomia econômica das mulheres. Mas, afinal, o que seria autonomia econômica, Ana? Essa é uma excelente pergunta, Bruna, até porque, embora esse conceito ele tenha, ou essa ideia, esse termo tenha ganhado cada vez mais espaço, o que a gente vê é que existe muito pouco consenso sobre o que constituiria a autonomia econômica das mulheres, e a gente vê que mesmo instituições muito importantes que pautam a discussão na área, como ONU Mulheres, CEPAL, alguns grandes movimentos sociais, eles têm algumas diferenças na forma como eles nomeiam a autonomia econômica. Bom, então aqui apresentando uma alternativa para a gente entender o que seria a autonomia econômica. A autonomia econômica, ela faz referência, em uma primeira dimensão, à capacidade que as mulheres têm de acessar, produzir e controlar renda e recursos próprios. Então, numa primeira dimensão, ela olha muito para aquelas características e capacidades que as mulheres constroem ao longo do tempo para poder se engajar nesse processo e ter mais controle sobre recursos. Mas essa mulher ela não faz isso no vácuo, ela faz isso dentro de um contexto social e econômico muito específico. Então, a autonomia econômica ela seria a combinação dessas capacidades com as condições que são garantidas ou não para que essa mulher exerça esse processo da forma mais autônoma possível. Então, ela vai falar tanto das escolhas que as mulheres fazem nesse processo, das oportunidades que são encontradas nesse processo e o quanto que social, política, economicamente, a gente garante que, de fato, aquela mulher está tomando decisões dotada de capacidades e com um grau de liberdade para a gente falar, bom, essa escolha ali foi dela, né? Esse termo de autonomia econômica, ele é um termo muito contextualizado. Embora a gente use muito, né, especialmente nos estudos de gênero aqui no Brasil e na América Latina, o que a gente vê muitas vezes é que outras regiões não usam o mesmo termo. Então, se você olha principalmente para o norte global, a gente vê muito mais a recorrência do termo empoderamento feminino, que está muito mais olhando para essas capacidades e que é muitas vezes questionado por perder de vista essas condições que afetam as possibilidades das mulheres fazerem escolha. Então, é um termo muito latino-americano, que tem sido utilizado, endossado e avançado principalmente pelo movimento de mulheres e feminista, e que tem ganhado mais espaço na academia de maneira geral mais recentemente, né? Então, ele é um termo da disputa política, sobretudo. E aí, considerando todas essas questões que permeiam, né, essa definição, uma das questões que surge mas de um ponto de vista mais acadêmico, né, como é que a gente denominaria o que é isso, né, assim, o que a gente incluiria? E aí no NEG a gente tem feito uma pesquisa, um projeto, né, que aproxima muito de um projeto de extensão, que se chama Mapa da Autonomia Econômica das Mulheres, que justamente vai mapear o que povoaria esse grande campo, até pensando assim, eu quero começar a trabalhar com isso. Por onde eu começo? E aí ele parte desse conceito, né, que envolve tanto as capacidades quanto as condições de escolha, e ele destaca 4 grandes frentes que estão dentro do campo da autonomia econômica. A primeira seria o cuidado e o trabalho doméstico não remunerado. Então, dentro da discussão de autonomia econômica, trabalho não é só aquilo que a gente faz para produzir renda. Trabalho é tudo aquilo que a gente faz
para garantir a vida. E aí o trabalho que a gente faz em casa também importa, né? O trabalho de cuidado da casa, de cuidado das pessoas, ele também importa, ainda que muitas vezes ele não seja remunerado. E ele vai impactar as condições para que as mulheres se capacitem e também para que elas acessem o mercado de trabalho. O segundo seria a educação para o trabalho, que seria essa educação que prepara, desenvolve as capacidades para que as mulheres elas tenham a possibilidade de entrar nas diferentes áreas dentro do mercado de trabalho e que também inclui o mercado de trabalho informal, que a gente sabe que concentra um grande contingente de mulheres, em particular mulheres negras e empobrecidas. O terceiro eixo seria a entrada, a permanência e o desligamento do mercado de trabalho. Então, como que essas mulheres entram, em que áreas elas entram, qual que é a permanência delas, o que expele ela do mercado de trabalho e como que esse desligamento é feito, considerando inclusive aposentadorias, inatividade, enfim, o que leva essa mulher a sair do mercado de trabalho e quais são as condições para isso. E por fim a gente fala da ascensão, né, às posições de poder, e aí a gente engloba tanto as posições de poder dentro do mercado de trabalho, né, as lideranças das organizações privadas e públicas, mas também ascensão a posições de poder que podem incluir o poder político, né? Então, mulheres que se tornam vereadoras, deputadas, prefeitas, governadoras, presidentas e por aí vai. Então, é um conceito um tanto complexo, que ainda está em amadurecimento, eu diria, que a gente, para amadurecer ele, não existe outra forma que não olhar para o que o movimento de mulheres e feminista tem feito, porque é de lá que esse conceito vem, mas que tem um potencial de impacto gigantesco dentro da academia, justamente por dar conta dessa complexidade. Nossa, muito, muito bacana, é complexo, é amplo e abrange muitas questões também, né, Ana? Muitas questões. E quando a gente fala de diferentes mulheres, a gente pensa também em diferentes territórios. Então, Ju, eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência das mulheres em diferentes territórios quando a gente fala de autonomia econômica. Claro. Bom, acho que é importante, primeiro, antes de falar, fazer um recorte, porque quando a gente fala de mulheres, a gente não pode colocar todo mundo na mesma piscina, né? São piscinas diferentes, né? E a gente fala aí muito da interseccionalidade, que a gente tem que considerar diferentes perfis e características dessas mulheres. E na iniciativa Mulheres e Territórios, a gente faz um recorte, né? A partir desse recorte, que são mulheres em territórios de baixa renda e favelas. Então, considerando esse território, a gente não consegue também falar sem falar de raça, onde a maioria dessas mulheres que se encontram nesses territórios se autodeclaram pardas e negras, e de CEP. Então, a gente fala que não dá para falar das questões de autonomia econômica sem pensar em cor e CEP, né? Sem pensar em raça e CEP. Então, como que a gente olha nessa perspectiva para essas mulheres? Então, tem alguns estudos que a Iniciativa Mulheres e Territórios realizou ao longo desses anos, e um deles, inclusive, liderado pela Regina Madaloso, a Eliana Silva e o Sérgio Cardoso, olha para a perspectiva de como a pandemia da Covid-19 impactou mulheres nesses territórios. E aí são entrevistas com 150 mulheres em profundidade para olhar para 3 diferentes aspectos, que o trabalho remunerado, o trabalho não remunerado, que é de cuidados e da casa, né, o trabalho doméstico, e a violência doméstica. E a gente para pensar quando nós, privilegiadas, né, escutamos, durante a pandemia, fique em casa, trabalho home office. A maioria dessas mulheres perderam seus empregos porque elas trabalhavam de forma autônoma, informal, para servir as pessoas, seja os serviços de limpeza, seja os serviços de beleza, né? Então, várias mulheres perderam seus empregos e tiveram que se reinventar na pandemia. E, né, a gente fala de jornada tripla de trabalho, grande parte das mulheres tem essa jornada tripla, que é de cuidados da casa, o trabalho remunerado e o cuidado com, seja idosos, seja crianças, sejam pessoas com deficiências familiares. E isso só agravou, porque as crianças pararam de ir para escolas, elas assumiram várias... a maioria dessas mulheres também são mães solos,
né, chefes de família e que têm que sobreviver, então elas tiveram que se reinventar. E aí a gente passa para a segunda pesquisa que a gente fez, que é olhar sobre a perspectiva de gênero pelos principais tópicos importantes para essas mulheres pós-pandemia, e aí surgiram 3 diferentes aspectos muito importantes, que foi o empreendedorismo feminino, e aí o empreendedorismo entre muitas aspas, porque na lente dessas mulheres, empreendedorismo é dignidade e renda, porque elas perderam os seus trabalhos durante a pandemia e tiveram que se reinventar para gerar renda para manter a casa. Acesso à escola e pré-escola, então muitas das mulheres, né, não têm as redes de apoio, né, elas se desdobram para as redes de apoio informal, porque elas não conseguem acessar e colocar seus filhos em creches e escolas. E políticas públicas, né? Muitas reconhecem que têm direitos, mas não sabem onde acessar aquelas políticas públicas que garantam os direitos dessas mulheres. Então, acho que, nesse contexto, acho que eu queria trazer só mais um ponto que não adianta... nesses territórios, para a gente falar de autonomia econômica, a gente tem que falar de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Tem um estudo da Redes da Maré que mostra que 49% das mulheres do território, né, do conjunto de favelas da Maré, das mulheres, têm filhos entre 13 e 17 anos. Então, se a gente pensa uma criança, uma adolescente, uma pré-adolescente com filho, a autonomia econômica dela já é muito limitada a partir de que ela tem o filho. Né? Por quê? Porque ela não tem... Ela tem os trabalhos de cuidado que ela tem que lidar, ela tem que, muitas vezes, interromper os estudos, ela não conclui os estudos. Isso impacta diretamente no potencial de empregabilidade dela lá na frente. Licença maternidade, se os trabalhos são informais, como que ela vai garantir esse direito trabalhista dela de pelo menos 4 meses, né? De licença maternidade hoje que a gente tem por lei de 4 a 6 meses com as empresas cidadãs. E muitas vezes também ela vai se juntar num relacionamento inicial que muitas vezes não vai trazer benefícios para ela e criar possibilidades de autonomia econômica. Então, acho que a gente realmente precisa olhar para isso. Hoje, nesses territórios, elas não têm acesso, né, a políticas públicas efetivas para apoiá-las nessa questão de direitos sexuais e reprodutivos. Muito bom, Ju. E eu gostei que você trouxe muito a questão da interseccionalidade, porque a gente tem essa sobreposição das identidades sociais, né? Quando falamos de sistemas de opressão, discriminação e dominação. E a Ana falou também sobre a autonomia econômica das mulheres e tem esse entendimento que a gente não pode tratar isso como sendo uma questão homogênea, porque nem todas as mulheres enfrentam os mesmos desafios, né, da mesma forma. E o conceito de interseccionalidade, que foi cunhado pela jurista, professora e filósofa americana, a Kimberly Crenshaw, é um conceito muito poderoso que nos ajuda a compreender as diferentes formas de opressão, né, como o racismo, o sexismo e também o classismo. E o racismo, o sexismo e o classismo, eles não vão atuar de forma separada, eles vão fazer uma intersecção, eles vão se entrelaçar, criando desafios únicos e particulares para as pessoas que são marginalizadas. Então, a Kimberly traz muito isso, que a gente deve falar de raça, gênero e classe de uma forma interseccional e não de forma separada e formas generalistas, porque isso vai causar um impacto negativo. E é importante que essa análise ela seja feita de uma forma em conjunto, pensando nas especificidades. E Lélia Gonzalez, que é mineira, como a professora Ana Diniz também. Você também é mineira, né, Ju? Ela traz muito isso. Ela é importantíssima na história do feminismo negro aqui no Brasil e ela traz, em especial, a situação da mulher negra no Brasil. Trazendo como as mulheres negras estão em situação de desvantagem quando são comparadas
com as mulheres brancas. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma mulher branca de classe média, ela pode enfrentar os desafios na sua ascensão profissional, mas, ao mesmo tempo, ela pode ter acesso à rede de apoio, uma educação, oportunidades que poderiam facilitar, enquanto uma mulher negra periférica, ela não teria, né, como a Ju comentou também aqui, essa rede de apoio, ficando com empregos que são precarizados e ficando, muitas vezes, também na informalidade. Então, quando a gente fala da autonomia econômica, é importante a gente reforçar que existem essas diferentes camadas e pensar em soluções que contemplem toda essa diversidade das experiências femininas, né? E a luta feminista, ela não pode ser sem um olhar racial para contemplar todas as mulheres. E a luta racial também não pode ficar sem o olhar de gênero. E a luta social tem que ter um olhar interseccional para a gente ver como está perpetuando todas essas desigualdades. E tem um livro muito bacana que eu li da Carla Cotirene, que é daquela coleção Feminismos Plurais, que eu gosto bastante. O livro ele se chama Interseccionalidade, e ele traz como essas intersecções vão moldar principalmente a vida das mulheres negras. Então fica um convite aí para leitura, caso alguém queira saber um pouco mais sobre o tema. E quando a gente começa a falar de cuidado, né, ele vai se inserir nessa discussão da autonomia econômica das mulheres, porque nós temos uma política, né, Ana? Política Nacional de Cuidados. Né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa lei, um pouco sobre essa reorganização de distribuição de tarefas no Brasil. Excelente, Bruna. Assim, acho que para a gente falar de política de cuidado, a gente precisa dar um passinho atrás e falar o que é cuidado, né? Assim, porque cuidado é um termo muito polissêmico, né? O que significa que a gente usa cuidado em muitas oportunidades, significando coisas muito distintas, né? O cuidado, quando a gente articula ele com a discussão da autonomia econômica das mulheres e da divisão sexual do trabalho, ele vem falar muito desse trabalho ou dessa atividade, dessa prática que é fundamental e necessária para a preservação da vida, ou seja, sem cuidado a gente não vive enquanto sociedade, e que vai ser oferecido para que as pessoas cresçam, se desenvolvam e tenham acesso a todo esse apoio para viver e, idealmente, viver bem. Aí o cuidado, ele pode incluir muita coisa. Ele pode, por exemplo, incluir cuidados de saúde para pessoas que estão adoecidas, ele pode incluir cuidados dentro da educação, enfim, ele pode incluir muitas dimensões. Mas o cuidado dentro dessa discussão, ele tem a ver muito com o cuidado de pessoas que têm algum nível de dependência para poder cumprir atividades cotidianas. Então, de quem que a gente está falando? A gente está falando principalmente das crianças, que demandam sempre, né, no início, integralmente, à medida que elas vão crescendo, vai minimizando, cuidado para poder viver, sobreviver, existir, né, ir para a escola, elas demandam esse cuidado. Pessoas com deficiência, que podem, em maior ou menor grau, também demandar algum cuidado para a realização das atividades cotidianas, e os idosos. Esses são os grandes grupos que demandam cuidado na nossa sociedade. E aí, quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de cuidar da pessoa mesma, né? Então, nós somos mãe, cuidar, que é alimentar, vestir, cuidar quando está doente, amamentar, pôr para dormir, dar carinho, dar afeto, porque tem uma dimensão material, mas tem uma dimensão subjetiva, né? Cuidado é prover essas condições de existência, parte dela é afeto, é amor, né? Assim, são essas dimensões mais subjetivas, mas também é cuidar de todo o entorno para que aquilo aconteça, cuidar da casa, lavar roupa, fazer comida, enfim, tudo aquilo. Bom, lindo, e aí... mas é pesado. Tamo junto. E aí, o problema não está no cuidar. Cuidar é uma atividade inerente ao humano. Para que a gente exista, a gente precisa do cuidado. O problema está na forma como a gente se organiza socialmente para prover esse cuidado. E aí, quando a gente olha para a forma como a gente se organiza socialmente para prover esse cuidado, o que a gente vê? De um lado, as mulheres são historicamente sobrecarregadas ou atribuídas a responsabilidade de prover o cuidado para todos esses grupos.
Então, as mulheres que cuidam das crianças, as mulheres que cuidam das pessoas com deficiência, as mulheres que cuidam das pessoas idosas. Por outro lado, esses grupos não necessariamente têm acesso à quantidade e à qualidade de cuidado que eles precisam para viver bem. Então, a gente tem um problema nas duas pontas que a gente precisa equacionar. E aí, a Política Nacional de Cuidado, ela vem trazer essa discussão. Como que a gente reorganiza socialmente o provimento de cuidado para que, de um lado, a gente não onere de forma desproporcional as mulheres e, por outro lado, para que a gente, de fato, garanta que as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência vão ter acesso a todo o cuidado que eles precisam na quantidade e na qualidade que eles precisam. E aí, assim, por que cuidar, né, é tão fundamental quando a gente fala de autonomia econômica? E é, inclusive, um dos eixos, né, que cuidado e trabalho doméstico não remunerado. Porque, bom, o dia tem 24 horas, né, temos essa limitação objetiva. O cuidado, ele é um trabalho que, em geral, a gente não remunera, mas, inclusive, tem pessoas que têm as suas profissões atreladas aos cuidados, né, babás, muitas vezes empregadas domésticas, que no cenário brasileiro assumem essa função muito recorrentemente, né, de cuidar das crianças e dos idosos da casa. Tempo, energia, né? Ele demanda envolvimento. E considerando que só temos 24 horas, ele vai comprometer o seu tempo para outras coisas. Então, a gente tem vários estudos que mostram que as mulheres, elas gastam mais que o dobro dos homens de trabalhos relacionados ao cuidado. Qual que é o efeito que isso traz? O primeiro efeito ela vai ter as suas condições de capacitação comprometidas. Né? Então, considerando o que a Ju colocou e a situação das adolescentes com filhos ilustra de forma muito evidente essa situação, lá nos anos 90, a gente tinha essa categoria, né, do neném, que foi extremamente estigmatizada, né, que são os jovens que não estudam nem trabalham. E aí, quando a gente foi entender quem que são esses nenéns, a maior parte dos neném são meninas e jovens que ficam em casa cuidando de seus filhos ou dos filhos dos adultos da casa para que os adultos da casa possam ir trabalhar. Então, existe um impacto direto na vida dessa menina que não vai conseguir se capacitar, vai ter a sua inclusão no mercado de trabalho comprometida porque ela vai estar canalizando sua energia, sua força, seu tempo para o cuidado daquelas crianças que demandam cuidado. Além disso, tem um outro efeito que aí a gente discute bastante quando a gente fala de mulheres STEM, mulheres de posições de liderança, que nessa divisão que a gente fez sexual do trabalho, falando que as mulheres são responsáveis pelo cuidado, enquanto os homens são responsáveis por ir para o mercado de trabalho, assumir, né, as posições políticas, a gente associa o trabalho reprodutivo ao feminino. Então, mesmo quando essas mulheres vão para o mercado de trabalho, elas são muitas vezes conduzidas para áreas ou setores que são muito associados ao feminino e que também são os de remuneração mais baixa. Então, a gente tem aí um enlaçamento, né, de vários elementos que estão muito associados ao cuidado e que passam por essa necessidade da gente se reorganizar socialmente para que a gente libere tempo dessas mulheres, para que elas possam se capacitar, possam entrar no mercado de trabalho, possam desenvolver, né, suas ferramentas para se tornar mais produtivas e, ao mesmo tempo, para que a gente cuide de quem precisa de cuidado. Nossa, muito, muito bom, Ana. E eu queria falar com a Ju sobre o cuidado nos territórios periféricos. Se você poderia compartilhar um pouco, Ju, você que está em várias iniciativas nesse sentido. Uau, Ana, obrigada, belíssima fala. Acho que é triste, mas é a realidade, né? Acho que você trouxe muito bem que hoje o trabalho de cuidado, ele está muito mais relacionado com o trabalho das mulheres, e por isso a gente fala da tripla jornada, né, de trabalho. Então, enquanto o homem vai trabalhar, vamos dizer aí, na média, de 8 às 5 da tarde, ele chega e descansa. A mulher não, ela chega e entra numa outra jornada de trabalho, de cuidado com a casa, de cuidado com as crianças, né? E quando a gente pensa, né, e de novo, queria trazer um ponto, quando a gente pensa nessas mulheres, nesses territórios invisibilizados, a gente, né, não tem como falar de CEP. Então, se pensa numa mãe, né, numa mãe que já
tá casada, hoje ela já não divide essa função de trabalho de cuidados, de trabalho doméstico com o homem, né? Por conta dessa questão social que existe. Então, ela já é muito demandada. E ela trabalha, normalmente essas mulheres vivem em locais, né, em territórios periféricos, que ficam na periferia das cidades, dos centros urbanos, onde ela tem que se deslocar 2, 3 horas para ir e para voltar, né? De transporte público, que muitas vezes é ineficiente dentro das cidades. E ela trabalha de forma autônoma, né, na informalidade, sem carteira assinada. E aí, aquele dia que ela deixa de ir ao trabalho, porque ela tem que levar um filho no médico, e para uma consulta de 20 minutos, mas ela vai ter que atrasar no trabalho. Só de pensar que ela tem que pegar uma condução de 3 horas, ela já falta aquele trabalho. E já não recebe aquele dinheiro tão valioso para ela que ela estava contando, né? Então, acho que... E aí, isso sobrecarrega a mulher, porque se ela pudesse dividir com o homem essa função, né? E as mães solos, que são a maioria também nesses territórios. As mães chefes de família, que não tem nem com quem dividir, né, esse trabalho. Então, acho que o trabalho de cuidado nesses locais, né, nesses territórios dessas mulheres, está muito relacionado também com o acesso a políticas públicas. Né, as políticas públicas hoje que não fazem parte do dia a dia dessas mulheres, que elas não conseguem acessar. Então, hoje, nos territórios invisibilizados, elas não têm acesso a uma creche que ela possa colocar o filho, e muitas vezes essa creche, de novo, ela abre em horários comerciais de 7 a 5, e ela não consegue chegar do trabalho para buscar a criança, para buscar o seu filho, né? Ou então, essas mulheres, né, as filhas mais velhas, ao invés de estudarem, estão cuidando, porque a mãe não tem condição de colocar naquela creche, estão cuidando daquelas crianças e não tem direito ao estudo, né, que é um direito, não acessa esse direito a estudar, que é um direito dessa criança, dessa adolescente, que poderia estar na escola. Então, você falou neném, né, é sem acesso à política pública que promova os direitos à educação, à saúde, a emprego, né? Então, são os sem. Então, é muito fácil julgar, sendo que, no final, eles estão sem esse direito, né? Então, olha como está subvertida o olhar do sistema como um todo, como ele não colabora, né, para o avanço da igualdade de gênero, nesse sentido de trabalhos de cuidados. E aí, só complementando, eu acho que essa questão que a Ju traz tão bem, né, ela reflete muito uma preocupação que está bem enraizada dentro da política nacional, que é reorganizar socialmente o cuidado, tem a ver com uma dimensão que é corresponsabilizar ou dividir o cuidado dentro das casas, né? Então, tem a ver com esse convite para que os pais e os homens assumam mais essas atividades que são para o bem da família, né? Assim, que são usufruídas por todos. Mas tem uma outra dimensão que é uma corresponsabilização institucional. Além dessa reinvenção das dinâmicas dentro das residências, a gente precisa também de políticas públicas, né? Políticas públicas que garantam que essas crianças, esses idosos, essas pessoas com deficiência, elas vão acessar serviços para o cuidado delas. Então, quando a gente fala, a gente está falando de políticas de creche, a gente está falando de políticas educacionais, especialmente nos anos iniciais, a gente está falando de equipamentos públicos como lavanderias, restaurantes, tudo isso contribui para que a gente, de certa forma, se corresponsabilize por prover esse cuidado que é tão fundamental para a existência humana. Né? Assim, é muito importante a gente lembrar que, embora muitas vezes invisibilizado, esse trabalho de cuidado, ele é o que garante o trabalho que produz, né? Assim, que produz produtos, que produz bens, ele, para estar aqui hoje, né, arrumadinha, alimentada, conversando com vocês, em algum momento eu ou outra pessoa teve que fazer o café da manhã, passar a roupa, lavar a roupa. Todo mundo demanda cuidado em alguma medida, né? Assim, a questão é como que a gente se organiza para fazer esse cuidado acontecer. E sempre lembrando que a interseccionalidade é fundamental. Isso passa, sim, por a gente ter esses serviços, mas passa também por a gente valorizar as posições de cuidado.
Não podemos esquecer que, como a Ju trouxe, as babás, elas são majoritariamente mulheres pretas e pardas, que não necessariamente têm todos os seus direitos, inclusive trabalhistas, garantidos, né? Assim como as empregadas domésticas, embora a gente tenha feito avanços recentemente. Então, é um conceito muito poderoso por trazer esse olhar mais macro e fazer a gente ter uma visão mais sistêmica de como que o cuidado ele afeta, né, a forma como as mulheres e os homens participam da sociedade. E eu acho que um ponto importante também, né, sobre o Plano Nacional de Cuidados é como que a gente territorializa o Plano Nacional de Cuidados. Exatamente. Porque é isso, fica muito no âmbito federal, né, e como que a gente vai aterrizar esse plano em diferentes contextos dentro de um município. Porque quando a gente fala de plano municipal de cuidados, vamos supor que, né, vai aterrizando nesses ambientes, a gente ainda entende que dentro de um mesmo município, territorial, né, em termos territoriais, é diferente. Então, como que a gente vai olhar com uma lente específica, por meio da interseccionalidade, essa aplicação do Plano Nacional de Cuidados para que todos tenham acesso a essas políticas públicas de maneira, né, efetiva. Ana, eu tenho uma impressão, eu posso estar equivocada, mas as pessoas têm esse conhecimento da Política Nacional de Cuidados? Isso é algo que todas as pessoas conhecem? Como que funciona? Boa pergunta, Bruna. Na verdade, esse é um movimento relativamente recente. A pandemia, essa discussão, ela estava um pouquinho assim sem tanta visibilidade, mas aí a pandemia jogou um imenso holofote em cima dessa discussão justamente por causa de todos os desafios que as famílias enfrentaram ao pedir o fique em casa, né? Vamos para casa, ao ir para casa vai as famílias com os filhos e todas as pessoas que dependem de algum cuidado, quem que vai garantir isso? Em geral, as mulheres, comprometendo muitas vezes a permanência nos trabalhos, a produtividade, enfim, né? Comprometendo a autonomia econômica delas. E aí teve um movimento que, na verdade, não é só do Brasil, a gente vê outros países também elaborando ao longo dos últimos anos políticas estruturadas para dar conta do cuidado em si mesmo, porque antes ele estava em outros lugares. Quando a gente falava, por exemplo, de mulheres e acesso ao crédito, quando a gente falava de valorização do trabalho doméstico, política de creches infantis, né, dentro da educação, ele estava espalhadinho. Pela primeira vez a gente fala assim, não, isso aqui é uma coisa que a gente precisa olhar em sua integralidade por si só. E aí a gente tem alguns países da América Latina fazendo isso, e o Brasil, ao longo dos últimos 2 anos, inicia esse processo, que tem sido um processo co-construído. Inclusive, quem tiver interesse em conhecer mais, a política ela tem um marco conceitual interessantíssimo, assim, que é os conceitos dos quais a política parte. Ela foi recentemente aprovada nas instâncias pertinentes, né, e sancionada pelo presidente, e agora que a gente começa a desenvolver as ações que vão ser contempladas, né? Então, eventualmente as pessoas não conhecem tanto porque ainda é um processo muito novo, muito recente, mas que tem sido avançado de forma muito interessante, especialmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, uma secretaria específica, né, que é a Secretaria de Família e Cuidados, que tem tocado esse processo. Eu conversei com algumas pessoas, eu trouxe a política, e essas pessoas, nossa, tem uma política nacional de cuidados, não conhecia, daí eu fui explicando do que se tratava, enfim. Bom, gente, nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma consideração para trazer para a gente nesse episódio. Discutindo todos esses aspectos, né, de autonomia econômica, e partindo do pressuposto que hoje essas discussões elas estão muito a níveis em instâncias maiores, eu acho que, de novo, talvez trazendo uma reflexão de como territorializar essas políticas, eu acho que seria co-criando soluções em conjunto. Então, trazendo essas mulheres de diferentes territórios para co-construir, né, a partir de métodos participativos, de estarem nas cadeiras de tomada de decisão também. Não só de construir para aquele grupo, que é o que hoje, majoritariamente, é assim que se faz política pública. Construir para. Não, mas construir com. Eu acho que essas mulheres
assumindo essas posições de lideranças, de liderar essas agendas, sendo pesquisadoras, trazendo as experiências, né, ao longo de muito tempo, de suas trajetórias de luta, de movimentos sociais, eu acho que é a partir daí que a gente realmente vai conseguir efetivar a territorialização dessas políticas dos planos, não só de Plano Nacional de Cuidado, mas de todo o acesso a políticas públicas que as mulheres e todos e todas têm direito. Exatamente. Eu faço das palavras da Jo a minha, né? Assim, a gente sempre brinca na discussão sobre política pública, né? Que política pública, ela não acontece no vácuo, ela acontece no município, né? Então, embora tenha um monte de atores aí institucionais envolvidos, é lá no município que ela ganha vida, né? E a gente precisa entender, nesse Brasil que comporta tantos Brasis, como que a gente faz uma mesma política atender a tantas demandas, tantas necessidades que são tão específicas. Mas como você mesmo trouxe, né, Bruna, na hora que você falou assim, olha, eu conversei com algumas pessoas, elas ainda não sabiam, que legal. É importante também a gente reconhecer que a gente está num movimento que traz uma oportunidade muito única, né? A gente, pela primeira vez, está lidando de frente com isso, né? Assim, então, se engajar, se envolver, conhecer mais, trazer, discutir o tema é muito importante para que a gente consiga se reorganizar socialmente. Obviamente, isso passa por uma dimensão material, mas passa por uma dimensão cultural também, da forma como a gente enxerga os papéis dos homens e das mulheres na sociedade. E para fazer isso acontecer, todo mundo tem que estar no barco junto, né? Assim, então, acho que tem uma oportunidade muito grande para lidar com um problema muito sério que muitas vezes reverbera em muitos outros problemas e que é muito crucial para a gente pensar, né, a equidade de gênero, mas também para a gente pensar uma sociedade mais saudável, mais feliz, né, mais pujante, porque todos nós precisamos de cuidado. Para encerrarmos, gostaria de agradecer a participação da professora Ana, da professora Ju, ao nosso segundo episódio do NEG Convida, que teve como principal objetivo falar sobre a autonomia econômica das mulheres em diferentes contextos e também a política nacional de cuidado. Eu espero que vocês tenham gostado e já faço um convite para vocês assistirem o nosso terceiro episódio, que é Gênero e Desigualdades no Sistema de Justiça, com a professora Mariana Kies, e aproveitem também para nos seguir nas redes sociais através do QR Code que vamos disponibilizar aqui na tela e também através do nosso e-mail estudos.genero@insper.edu.br e até o próximo episódio.